Quando você pensa em direitos humanos e saúde das mulheres, a menstruação é um tópico relevante? Eu sou Maria Augusta Messias, estudante de jornalismo da SPM, e hoje vou falar sobre pobreza menstrual. Afinal, do que se trata a pobreza menstrual? A princípio, é a falta de acesso à infraestrutura e itens adequados de higiene, como absorventes, coletores menstruais, calcinhas menstruais, e não é só isso. Falta de papel higiênico, sabonete, ausência de banheiros, de saneamento básico e de coleta de lixo também são fatores que constituem a pobreza menstrual, por impossibilitarem condições adequadas de saúde. A mulher em situação de baixa renda precisa se preocupar com quanto vai gastar em comida, aluguel, roupas e produtos de higiene. E para se ter uma ideia da marginalização deste tema, não existem dados oficiais que busquem tratá-lo. As consequências da pobreza menstrual são perigosas. Elas variam desde questões fisiológicas, como alergia, irritação da pele e mucosas, infecções, como a cistite e a candidíase, até uma condição que pode levar à morte, conhecida como síndrome do choque tóxico. O fato de a menstruação ser um tabu no Brasil só piora essa situação. Para esta pesquisadora social, a menstruação é vista como um tabu há muito tempo. O sangue, ele é muito associado à dor, a machucado, né, a algo nojento. E principalmente porque, se eu não me engano, foi na França, ali por volta de 1850, que foi começando, que os médicos começaram a estudar que o sangue poderia proliferar doenças, né? Obviamente a gente sabe que isso hoje é um tabu em relação à menstruação, mas eles acreditavam que o sangue proliferava doenças, né? Então as mulheres que menstruavam durante o período menstrual não poderiam ir a encontros, às vezes até nem se deitar com seus maridos, não podiam fazer comida, cuidar dos filhos, tinha muita coisa ligada também à terra, então tinham até lendas assim de que mulheres que estavam no seu período menstrual não poderiam tocar em determinadas plantas porque elas morriam. Então, a partir daí começou a ser vista como esse tabu, né? E foi se perpetuando. Mas e hoje, como a mulher é vista no período menstrual? Quando a gente fala dos nossos dias atuais, trazendo isso aqui para o contemporâneo, está muito ligada também à produtividade, né? Então, quando a gente se depara com o mundo corporativo, né? Mulheres hoje e homens que menstruam são impedidos muitas vezes de, às vezes, até prosperar em sua carreira, né? Ter um encarreiramento mais assertivo, porque nem sempre a produtividade é igual a de um homem, né? Que não passa aí pela mudança hormonal, pelo ciclo hormonal que as mulheres passam. Então, é um tabu que vem de muito tempo e ainda assim continua sendo, não é algo que parou. E por que devemos falar sobre a menstruação? Tudo que a gente deixa de falar sobre é esquecido. E como a pobreza menstrual é uma questão de saúde pública, ela afeta a sociedade como um todo. Além disso, outra consequência da pobreza menstrual é a evasão escolar. Uma em cada 4 jovens já faltou à aula por não poder comprar o absorvente. E isso é um tema que é tabu ainda nas escolas também, né? Então, a educação do corpo, isso não é nem uma educação sexual, é a educação do nosso próprio corpo humano, né? Ela não é falada, inclusive foi uma das justificativas do projeto de lei não ser aprovado, foi justamente porque, segundo o governo, né, a verba financeira destinada, que seria também uma parte da educação, não fazia sentido, não convergia com a questão da pauta menstrual. Só que a gente tem que entender que essas pessoas que deixam de ir à escola é justamente por conta disso, né? Então a gente tem aí quase metade das meninas que saem da escola porque estão no seu período menstrual, não sabem lidar com aquele momento. Ao perceber que muitas mulheres não tinham acesso a produtos de higiene básica, a advogada criminalista Juliana Garcia resolveu tomar uma atitude. Em 2018, ela fundou a ONG Nós Mulheres, que arrecada anualmente absorventes e produtos de higiene para mulheres presas. Atualmente, já foram coletados mais de 200 mil absorventes e 10 presídios já foram ajudados. Eu tive ciência, né, dessas mulheres que menstruam
usando a mesma calcinha por dia, ou que usam um absorvente por dia pelo ciclo menstrual, ou aquelas que acabam tendo que recorrer a miolo de pão, pedaços de tecido ou jornal. A gente tem histórias de mulheres que na hora do café da manhã pegam um pão a mais para poder ter um miolo de pão para conter o sangue, sabe? É uma coisa assim que não dá para imaginar. Então eu queria fazer alguma coisa para poder ajudar aquela população e, sobretudo, as mulheres. Para a advogada, a menstruação é um problema urgente de saúde pública. Ela diz que os projetos de lei de distribuição de absorventes já têm sido debatidos há aproximadamente 6 anos, mas foi só nesse ano, com o projeto da deputada Tabata Amaral, que eles foram discutidos com mais força e mais repercutidos na mídia. Juliana questiona o papel que o governo tem tido na mudança dessa realidade. Eu acho que mais do que o direito estar ou não fazendo o seu papel social para a população, eu acho que a pergunta deveria ser assim: o que o governo está fazendo para isso? Eu acho que a negligência primeiro vem por parte do governo, né? E caminhando junto com as leis. Então, se a gente não pensar em leis, claro, o governo não vai atuar. Mas eu acho que as coisas têm que ir em mão dupla, o que não está acontecendo, porque hoje a gente tem projetos de lei sobre isso, inclusive esse que foi vetado era um projeto muito bom, né? Que incluía os absorventes no rol de itens entregues pelo SUS, e foi vetado. Então, eu acho que sim, projeto de lei tem, eu acho que é uma preocupação que está em pauta, né? Uma visibilidade que a gente tem que aproveitar, mas enquanto o governo não entender que tem um interesse social nisso, que tem um interesse público, porque foi esse um dos motivos para o veto, né? Falar que a causa não era de interesse público. Não era do interesse de quem? Porque mais da metade da população brasileira menstrua.